do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, o MEPS, que foi pioneiro no Espírito Santo e também no Brasil no início da pedagogia da alternância. Então, neste momento, também homenageamos a todas as escolas famílias do Brasil. Convido para compor a mesa a senhora Amélia Siller, presidente da Junta Diretora do MEPS. Convido também a senhora Paloma Alves Alcon Portes, diretora administrativa do Hospital do MEPS. Convido o senhor Hidalgiso José Moneque, superintendente-geral do MEPS Espírito Santo. Convido a todos a ouvir em posição de respeito o hino nacional brasileiro. Pátria
Neste momento, convido a todos a assistir ao vídeo institucional do MEPS. O Jornal do Campo está de volta com a segunda reportagem da série A Força do Agronegócio. Hoje a gente fala das expectativas dos jovens que buscam no conhecimento o caminho e a força para permanecer no campo e fortalecer a nossa agricultura. É pela sala de aula que passa o futuro do agronegócio. Luciana, Leomar, Fábio, ex-alunos da Escola Família Agrícola de Olivânia, em Anchieta. Júnior, Luiz Fernando, estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES de Venda Nova. Eles fazem parte de uma nova geração de agricultores que alia conhecimento, empreendedorismo, sustentabilidade. A gente não pode mais trabalhar hoje em dia como o meu avô trabalhava, o meu pai trabalhava. É uma agricultura sustentável, porque você tem que preservar o meio ambiente, a sua saúde e a saúde de quem vai demandar o seu produto ou serviço. Svenka é professora da Escola Família Agrícola de Olivânia, em Anchieta, a primeira da América Latina. Em 50 anos, o modelo se multiplicou pelo país. No Espírito Santo, são 68 escolas, que se mantém graças à ajuda dos próprios pais e de um convênio com o governo aqui do estado. 18 escolas são ligadas ao MEPS, o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo. A escola agrícola aplica a pedagogia da alternância. Os alunos passam uma semana aqui na escola, em período integral, alguns até dormem aqui, e na semana seguinte eles ficam em casa. É quando colocam em prática aquilo que aprenderam e aproximam as famílias do processo de aprendizagem. A pedagogia de alternância possibilita desenvolver o conhecimento, a construção do conhecimento, a partir da realidade concreta do jovem, das suas famílias. A Escola Família Agrícola de Anchieta foi fundada no final dos anos 60. Nessa época, a maioria dos jovens deixava o campo e sonhava com a vida nas cidades. Quando a escola surgiu em 69, a gente estava no período em que o campo ele estava sendo abandonado. Existia uma grande corrente do êxodo rural, todos os jovens estavam indo para a cidade. Então foi através desse diagnóstico que surgiu a escola. Né? Para quê? Para que a escola viesse, desse formação para os filhos dos agricultores, desse formação para os jovens, para que eles pudessem permanecer no campo. Na propriedade do Dério Brioski, na comunidade de Alto Itapera, em Venda Nova do Imigrante, a colheita é seletiva. Só os grãos maduros são retirados do pé. E sabe quem deu a ideia de colher desse jeito? O meu filho Juninho. O que ele falou para você? Ele começou assim, pai, nós vamos fazer café natural. Eu fiquei meio assim, cabreiro, né? Eu falei, tudo bem, se você acha que não vou fazer, vamos fazer. O Júnior não queria ficar por aqui, não. A ideia dele era ir para Vitória, fazer a faculdade de engenharia mecânica. Ele, inclusive, tinha conseguido uma bolsa de estudos por lá. Júnior, por que você não pensava em permanecer aqui? Eu não pensava porque eu não sabia o futuro que a propriedade e a agricultura poderiam me dar. Quando ele falou que ia para Vitória, que ia estudar longe de casa, eu fiquei com o coração apertado. Parece que foi a mão de Deus que colocou ele para trabalhar aqui conosco. O pai, que tinha medo dos filhos irem para a cidade, agora trabalha com a família reunida. O Júnior já é responsável por comercializar o café da propriedade, que foi exportado até para os Estados Unidos e para o Chile. Deu certo, ele melhorou a pontuação, creio que o mesmo café descascado e natural, no mínimo de 5 pontos, mais ou menos, dava a pontuação, mais ou menos. Aí você não, ó, esse café aqui tem mercado para ele. Então vamos fazer. E realmente ele conseguiu achar bons mercados para esse café aqui. Já para o Luiz Henrique foi preciso vencer a resistência do pai para colocar em prática o que aprendeu na escola agrícola e agora na faculdade. Sempre que ele fala, vamos estudar para ver se realmente é isso, se realmente dá certo. Eu não sei se ele consultou com outras pessoas para ver, mas no final ele aceitou a proposta e está aqui o resultado hoje. No primeiro momento eu tive dúvida, né? E hoje ele está trazendo conhecimento para a agricultura, do café, o que é café, como trabalha com café. Isso com certeza vai agregar valor para nós aqui, né? O seu José nem acreditava que o filho fosse ficar na roça. A propriedade da família fica na comunidade de Lavrinhas, em Venda Nova. Uma das mudanças propostas pelo Luiz foi na poda, que agora é programada.
mas a mudança foi aos poucos. Precisamos investir nesses jovens, trabalhar em cima deles, né? E a gente fica muito feliz. Estou, assim, gratificando-me, muito feliz mesmo. O Júnior e o Luiz são estudantes do curso superior em Tecnologias de Alimentos, no IFES de Venda Nova. Aqui, eles fazem parte de um projeto de pesquisa que avalia os processos de pós-colheita do café de produtores da região. E foi assim que eles se encontraram na agricultura. Me apaixonei e decidi abandonar o que eu queria e partir para isso, ficar na propriedade de uma nova forma, através da degustação, provar os cafés da nossa região. Esse tipo de pesquisa, com interação de jovens produtores, ajuda a transferir as tecnologias que tem no Instituto para quem está trabalhando no campo. Procuramos entregar aos produtores e dizer, ó, esse processo funcionou, esse processo não deu certo, essa parte necessita de mais imersão, de mais estudo, de mais tentativa. E, consequentemente, também, nós estamos trazendo os filhos dos produtores e os produtores para dentro do laboratório para ensinar a parte de análise sensorial. O Júnior e o Luiz se especializaram como avaliadores de café e agora são key graders. Você não é apenas um provador, você tem uma certificação, teve alguém que te avaliou para falar que você é apto para estar fazendo essa análise sensorial. Os dois participaram de um dos concursos mais importantes de café de qualidade do Brasil, com juízes de várias partes do mundo e só 2 brasileiros. O Júnior era um deles. Eu pretendo sim me especializar cada vez mais, me tornar cada vez com maior conhecimento e poder passar isso para as pessoas também. O Leomar de Anchieta também já teve o sonho de morar numa grande cidade. Logo no início, né, porque o meio rural não era fácil, né, hoje, graças a Deus, melhorou um pouco, né, mas aí a gente pensava, né, em estudar na cidade e tentar arrumar um emprego para lá, né. Ele veio para a Escola Agrícola de Olivânia porque era mais perto de casa. Aqui se aproximou da Luciana, vizinha e colega de escola. Mas não foi só o casamento que fez Luciana e Leomar continuarem no campo. O projeto profissional de conclusão de curso foi um rascunho do que seria o futuro do casal. Eu saí já com direcionamento. Eu fiz meu projeto agrícola com apoio com a escola, com as técnicas da escola, com o apoio da minha família. O projeto foi um embrião do que é hoje o sustento da família. Uma fábrica de polpa. 7 pessoas trabalham aqui, 5 da família e 2 funcionários. Nos últimos 50 anos, as escolas agrícolas formaram mais de 50 mil jovens no meio rural. A escola, ela, na verdade, ela me ensinou a pescar, ela não me deu peixe. O Fábio saiu da escola com vontade de montar um negócio que envolvesse a família. E embarcou no antigo sonho do pai, a criação de peixes. Nós trabalhamos com a reprodução da tilápia. Nós trabalhamos com a boa genética, com a América. Nós trabalhamos desde o processo do ovo até o ponto de comercialização do peixe de 1 grama até 10 gramas. Em 7 meses, Fábio lucrou que as lavouras da família levariam 2 anos para render. E hoje ele é um dos maiores produtores de alevinos do estado. O grande desafio hoje é como você produzir, né, com baixo custo. Então nós aqui trabalhamos com, basicamente, a parte, nosso trabalho, a mão de obra aqui é familiar. Pai, mãe, inclusive o meu irmão já tinha feito o êxodo rural, hoje ele trabalha, né, veio trabalhar aqui na nossa propriedade também. Na escola Família Agrícola, os educadores apostam que o envolvimento das famílias torna o agronegócio sustentável. Nós precisamos produzir alimentos respeitando a natureza, equilíbrio com a natureza, e aí nós defendemos então a agroecologia, a agricultura orgânica e sempre preocupado com o fortalecimento da agricultura familiar. Nós defendemos a ideia de que a produção da agricultura familiar, ela gera mais possibilidade de trabalho, gera e produz alimentos, eu diria, mais sustentáveis. O agronegócio do futuro fortalece a busca pela qualidade dos produtos e pela qualidade de vida de quem produz. Porque qualidade de vida, dignidade não é só você ter dinheiro. É você morar bem, é você comer bem, é você estar bem com o seu familiar, com a sua comunidade. Então a gente prega muito isso. Isso é fundamental. Muito bem, um belo vídeo.
Neste momento eu passo a leitura da fala do senhor presidente da Câmara dos Deputados. Para a sessão solene homenagem aos 50 anos de atuação do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, MEPS. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso: Senhoras e senhores, o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, MEPS, completa meio século de pioneirismo na promoção da qualidade de vida do meio rural. O movimento é focado em ações comunitárias na área educacional, inclusive na educação para a saúde. Ora, esta Câmara e o Estado brasileiro devem honrar todas as iniciativas nesse sentido, pois esses setores, educação e saúde, são a melhor tradução do que é mais importante e do que é mais urgente para os cidadãos de qualquer país, especialmente para os habitantes do campo. Os fundadores do MEPS adaptaram às condições brasileiras um modelo pedagógico direcionado aos adolescentes, no qual a educação básica se integra à educação profissional, visando a formação de líderes e a prevenção do êxodo rural. Os alunos alternam uma semana em estudos e outra em casa. Essa pedagogia da alternância conecta a prática rural à escolarização de nível médio, dois caminhos que normalmente são excludentes para a juventude rural. O homenageado teve o mérito de mostrar que nem sempre é preciso abandonar uma das opções. Mesmo que o adolescente seja forçado a escolher entre a lavoura e a continuidade dos estudos, essa escolha terá sido mais consciente após a experiência da alternância. A implantação desta pedagogia em nosso país coincidiu com o auge do êxodo rural entre as décadas de 60 e 70 e contribuiu para reduzir seus efeitos maléficos, já que o modelo criado no Espírito Santo rapidamente foi adotado por outros estados. O foco do MEPS na questão educacional antecipou o governo federal em vários de seus programas. Se hoje temos a preocupação do governo com a saúde da família, com os institutos técnicos federais, com as creches, o homenageado desde 1968 já compreendia a importância das ações sanitárias preventivas, instalando unidades próprias dedicadas ao atendimento de saúde. As ações do MEPS nesta área precederam em muitas décadas os programas governamentais de saúde da família. Também bem antes de ser uma preocupação oficial, desde 1972, nosso homenageado passou a oferecer creches no atendimento integral aos filhos das classes mais baixas. Ou seja, o foco na educação, inclusive na educação hoje vista como a mais importante, a pré-escolar, acompanha o MEPS desde o seu início. A educação pública brasileira foi praticamente universalizada, inclusive no campo, ao contrário do que acontecia em 1968. Mas a qualidade não seguiu a tendência. O mesmo pode ser dito do sistema de saúde pública. Por outro lado, creches públicas ainda são raras exceções, simultaneamente urgentes e importantes. Sendo assim, a colaboração de entidades como o MEPS, capazes de vislumbrar um futuro melhor, continua a ser importante para o Estado brasileiro traçar estratégias ou amenizar as suas imensas falhas. Esta sessão reconhece a colaboração dada pelos fundadores e antigos membros do MEPS, e nós esperamos que os atuais e futuros membros deste movimento continuem sua parceria com os poderes da República nos âmbitos federal, estadual e municipal. Nós, brasileiros, agradecemos mais uma vez o trabalho do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo. Obrigado. É a fala do presidente Rodrigo Maia. Neste momento eu concedo a palavra à senhora Amélia Siller, presidente da Junta Diretora do MEPS, que pode usar a tribuna. Bom dia. Cumprimento em nome do presidente Divaldo, todos aqui presentes. É uma oportunidade única para nós, completando 50 anos
né, exatamente nesse mês de abril, para a instituição poder receber essa comemoração aqui, poder iniciar nossas comemorações dos 50 anos por aqui. Durante todo esse ano, nós vamos fazer vários, né, momentos comemorativos, mas o mês de abril é especialmente importante para a gente, que foi onde está a marca, né, do início da instituição. Bom, eu estou na presidência do conselho diretor, né, que lá se chama junta diretora, mas lá eu represento as famílias. Esse conselho é composto por representantes, né, dos educadores, dos estudantes, das famílias e dos fundadores da instituição. Então, lá eu represento as famílias. Gostaria de fazer essa fala como representante das famílias do MEPS. E Dalgiso, como superintendente, vai fazer a fala institucional para me ajudar e eu poder fazer essa fala como representante das famílias. A importância que essas escolas têm para os estudantes tem que ser registrada, eu acho, a partir de quem está vivendo ali também. Eu fiz o caminho um pouco diferente, porque voltei para o meio rural com a minha filha pequena, e nós queríamos essa educação por entender que não só você está estudando no meio rural, mas ali tem o componente revolucionário da educação. A pedagogia da alternância trabalha com concepções e princípios fundamentais para uma nova visão educacional. Então, quando a gente fala, tem escolas lá no meio rural, não é só isso. Nós estamos falando de escolas que trabalham, a escola trabalha com a participação das famílias. A família, ela é tão importante, ela é importante nas decisões, escolhas de educadores, como vai o andamento da escola. A família é convidada, a família ela é partícipe. Então, nesse sentido, podemos pensar que são atendidas mais ou menos 2.000 famílias por essas escolas do Espírito Santo, nós estamos falando, nessas 18 escolas. Se nós considerarmos a expansão pelo Brasil, são muitas famílias atendidas diretamente. Quando se pensa, eu vou falar na parte da educação, Paloma depois, né, fala também na parte da ação social, da saúde. Quando se pensa em educação do campo, nós já vimos aí as experiências. Geralmente, os jovens preferem, né, ir para a cidade, porque são atraídos por né, um novo modo de vida, porque eles ainda não percebem que ali eles têm chances. Então, as escolas, famílias agrícolas, contribuem nesse sentido. Essas escolas do MEPS contribuem porque eles mostram a diversidade ou as formas de se continuar no campo. Não é aquela fala de, né, obrigatoriamente você ficar no campo porque sua família é do campo, não é isso, né? Mas você tem as condições de permanecer em melhores, né, condições educacionais. E terminou o tempo, é o primeiro minuto. Bom, então, eu considero que foi a melhor coisa que eu pude proporcionar à minha filha e, no caso, à nossa família, porque o modo de vida a partir, né, eu acho, desses princípios educacionais mepianos, me seduziram, e eu sou uma mepiana, né, eu faço parte dessa família mepiana, mais recentemente, mas estou completamente convencida de que essa é a forma. Eu acho que você pode considerar, né, a educação do campo diferenciada a partir das escolas famílias do MEPS. Importantíssimo dizer também que é uma luta muito grande,
nós temos muitas dificuldades, onde as famílias estão lá para contribuir, são grandes colaboradores da escola, e é uma luta porque as escolas estão distantes, né, muitas vezes, da maioria dos estudantes, e nós estamos contando sempre com as parcerias importantes, governos estaduais, governo federal, as parcerias municipais, que são, né, a sustentação juntamente com as famílias e toda a equipe. Obrigada. Muito obrigado, Amélia Siller, pelas palavras, ela que é presidente da Junta Diretora do MEPS. Eu convido com satisfação a senhora Divina Lúcia Bastos, secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, SECAD, que representa o MEC. Conceda a palavra à senhora Paloma Alves Alcon Portes, diretora administrativa do Hospital MEPS. Bom dia a todos. Eu cumprimento a todos os presentes e agradeço por esse espaço em nome do MEPS, né? Comemorar os 50 anos é algo histórico nesse momento de tanta crise. E ter esse espaço aqui é o reconhecimento de todos os 50 anos, de todos os trabalhos realizados para a população. Bom, o Hospital Maternidade Anchieta atende aproximadamente 6 municípios da região sul capixaba. Foi idealizado em 1970 por nosso mentor, Padre Humberto, e por meio de um enorme movimento popular que transformou esse projeto em realidade. Um dos nossos apoiadores é a AIS, Amigos do Espírito Santo, uma instituição italiana que foi fundamental para a implantação e consolidação dos projetos do MEPS. Atualmente, os recursos federais recebidos por nosso hospital cobrem apenas 29% do nosso custo. As demais coberturas são provenientes de recursos próprios municipais e de doações realizadas por nosso grupo de populares voluntários, e ainda assim não atingem o total do nosso custo. Realizamos em 2017 36.353 atendimentos de pronto-socorro, 1.839 internações, sendo dessas 422 cirurgias. Como todo filantrópico, vivemos na corda bamba, onde somos obrigados a fazer verdadeiros milagres com recursos defasados da tabela SUS. Ao comemorar 50 anos, passamos a refletir sobre os próximos 50. Como será? Quais serão os desafios? E concluímos uma enorme e unânime preocupação com o futuro de nossa instituição. Temos estrutura, temos parque tecnológico, entretanto, somos subaproveitados e muitas vezes esquecidos pelos governantes. Estamos aqui para servir a população e assim faremos enquanto for possível. Mas precisamos muito do carinho, do respeito e que vocês nos permitam fazer parte das redes de saúde do nosso Estado. Tá? Muito obrigada a todos pelo espaço. Obrigado a Paloma Alves Alcon Portes, diretor administrativo do Hospital MEPS. Eu convido para proferir as suas palavras a Divina Lúcia Bastos, que é coordenadora geral de políticas de educação do campo da SECAD do MEC e representa o Ministério da Educação nessa cerimônia. Bom dia a todos e todas, né? Eu gostaria de cumprimentar a mesa e por esse relevante momento, né, de 50 anos do MEPS, né, uma instituição tão importante, né, que desde 68
tem atuado aí no Brasil, em especial no Espírito Santo, né, com atividades não só na área de educação, mas saúde, ações comunitárias voltadas aí para as populações do campo e que acaba sendo extensiva também às famílias das cidades, né, da zona urbana. Em especial na área de educação, a gente destaca aí a pedagogia da alternância, né, que é uma metodologia com princípios e instrumentos próprios, que, de uma certa forma, permite os jovens, né, principalmente os jovens e os das séries iniciais, ensino médio e profissionalizante, a oportunidade de não se afastar das suas atividades, né, na medida em que eles podem frequentar a escola, ao mesmo tempo que podem continuar nas suas tarefas, né, junto às suas famílias. E outro fator importantíssimo da pedagogia da alternância é esse, vamos dizer, tripé, né, entre educação, aluno e comunidade, essa integração, essa harmonia, que é tão importante hoje aí para o desenvolvimento, né, e o aprendizado, tanto dos jovens quanto das crianças. E também, como relevante aí, o centro de formação que o MEPS tem, né, que é um centro de excelência, né, que as instituições, pesquisadores podem, né, a partir ali do centro, ter a oportunidade de conhecer os princípios, a filosofia aí do MEPS, né? Então, o MEC mesmo, já a partir da pedagogia da alternância, nas suas formações, utiliza o regime de alternância, não é? Porque cada instituição, cada comunidade tem uma forma diferenciada para trabalhar com esse regime de alternância. Então, nós temos só que agradecer o MEPS e as escolas famílias agrícolas espalhadas pelo país todo, né, a partir do MEPS, a partir dessa experiência maravilhosa, vamos dizer assim, da pedagogia e das formações que os centros de formação do MEPS têm proporcionado ao Brasil. Nós temos nos aproximado muito, ultimamente, o MEC, das escolas famílias agrícolas, através do parecer de 2006, que reconhece o regime de alternância, a pedagogia da alternância. Temos estabelecido também reuniões, grupos de trabalho, para conhecer e se aproximar mais das escolas famílias agrícolas. E o último, nós temos a lei também de 2012, que reconhece, né, pelo Fundeb, essas matrículas dessas casas famílias agrícolas. E, ultimamente, em 2017, foi reconhecido essas matrículas como tempo integral, por conta do regime da alternância, né? Então, do semi-internato. Então, nós agradecemos e parabenizamos a casa e o MEPS por essa comemoração de 50 anos. Obrigada. Obrigado à senhora coordenadora geral de Políticas de Educação do Campo da SECAD-MEC, Divina Lúcia Bastos. Agora, com muita alegria, eu concedo a palavra ao querido amigo, superintendente-geral do MEPS, Hidalgiso José Monec, que é um grande lutador, está sempre conosco aí em busca de oportunidades, apoio para manter esse projeto de pé. Tem a palavra, Hidalgiso. Bom dia. Eu quero, em primeiro lugar, saudar o deputado Givaldo pela iniciativa de estar organizando a sessão solene aqui na Câmara Federal em homenagem aos 50 anos do MEPS, Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo. Então, eu estender a partir dele os cumprimentos aos demais deputados, a presidente do MEPS e as demais pessoas, e, sobretudo, a Divina aí do MEC, que, pelas belíssimas palavras e pela grande contribuição que o MEPS vem dando nos últimos anos para
apoiar esse movimento de educação do campo com a pedagogia da alternância no Brasil, criando uma legislação, permitindo, então, ultimamente, uma grande conquista, incluindo os estudantes das EFAS no Fundeb. Foi um passo muito importante, e, como ela já disse, a lei de reconhecimento da pedagogia da alternância como uma proposta pedagógica própria e apropriada para a educação do jovem do campo. Nesse momento, eu quero dizer que esse projeto, que nasceu lá no Espírito Santo, em 1968, na época, uma atitude corajosa, imaginam bem, lá na década de 60, em pleno regime militar, lá no Espírito Santo, os agricultores viviam a triste realidade da erradicação dos cafezais, no norte do estado, a monocultura do eucalipto e, enfim, o desânimo dos agricultores que estavam abandonando o campo, principalmente os jovens, em busca de uma vida melhor na cidade, que nem sempre ocorria devido à falta de formação ou de educação. Então, os fundadores do MEP perceberam que era necessário fazer alguma coisa para o homem do campo. E aí foi quando se decidiu de implantar esse projeto de educação. Mas a grande pergunta que se fazia: mas que educação? Qual é a educação que nós vamos desenvolver com os jovens do campo? Porque até então, a educação que nós tínhamos era uma educação onde as escolas ficavam nas cidades, e os poucos jovens que tinham oportunidade de estudar saíam do campo para ir para a cidade e depois não retornavam mais para o campo, porque perdia o vínculo, perdia a sua identidade. Então, foi aí que nasceu a ideia de implantação da Escola Família Agrícola, com a pedagogia de alternância, uma escola onde a vida do campo vai para a escola. Uma escola que integra a família, os educadores, os estudantes da comunidade no processo de construção do conhecimento. Estamos esse ano completando 50 anos de muita luta, de muito trabalho. Não foi fácil e não está sendo fácil manter esse projeto. O nosso deputado, queria aqui saudar também o deputado Helder Salomão, os demais deputados do Espírito Santo, têm acompanhado lá a luta do MEPES para manter as escolas famílias agrícolas. Não é fácil. Nós temos no Espírito Santo uma lei que garante o repasse dos recursos para as escolas famílias agrícolas, mas ainda as escolas carecem de mais recursos para o seu trabalho. Então aqui a gente deixa uma mensagem nesta casa aos deputados para que pensem nesse projeto a nível de Brasil. Hoje são quase 300 escolas em 20 estados, são mais de 30 mil jovens estudando nas escolas anualmente. E aí eu poderia dizer para vocês que em alguns estados a situação é muito complicada. Então nós estamos aqui também trazendo essa mensagem que é preciso pensar com mais carinho nos diferentes estados dessas escolas, uma legislação que possibilite o repasse de recursos públicos para essas escolas, para que elas possam de fato funcionarem e prestarem serviço às comunidades, aos jovens do campo. E por fim queria dizer, nós poderíamos aqui elencar uma série de resultados. Nós estamos comemorando os 50 anos desse projeto com muita alegria. Foram 50 anos de muita luta, mas também nós estamos comemorando com muita alegria em ver os grandes resultados que esse projeto tem proporcionado. Quando a gente vê os jovens que desistiram de ir para a cidade e hoje estão no campo, melhorando o trabalho das suas famílias, quando a gente percebe que jovens que passaram pela Escola Família estão exercendo lideranças, são presidentes de sindicatos, de cooperativas, de partidos, exercendo diversas funções no campo, nós ficamos muito animados e nós dizemos assim, essa luta valeu a pena e estamos animados em continuar com esse trabalho, porque ele tem demonstrado grandes resultados, seja no Espírito Santo e seja em todos os estados onde as escolas funcionam. Exatamente pela essa possibilidade que a escola permite de fazer com que a família participe ativamente no processo. Elas são as responsáveis pela escola. E isso acho que é a característica que garante o sucesso desse projeto. Então, por fim, deputado Givaldo, a gente quer te agradecer muito por isso. Nós sabemos da sua luta, também demais deputados do Espírito Santo, em defesa desse projeto, mas aqui nós queremos deixar também para os demais deputados, para essa Câmara dos Deputados, para que olhe com carinho esse projeto das escolas famílias agrícolas no Brasil, quase 300 escolas. Tem estados que, às vezes, os professores ficam até 6 meses sem receber, por falta de recursos.
E aí as famílias, junto com as comunidades, fazem campanhas, doações, diferentes formas para poder manter aquele projeto. É muita luta. Então, e aqui nós queremos, viu, Divina, parabenizar e agradecer muito o MEC pela essa oportunidade que está dando de apoiar esse projeto, e tem também um grupo de trabalho, né, lá no MEC, que tem discutido periodicamente e pensando-se futuras escolas. Então, nosso muito obrigado e estamos felizes de poder estar também participando desse momento aqui em homenagem aos 50 anos do MEPS. Obrigado, Idalgiso. Eu agora concedo a palavra, pela liderança do PT, ao deputado Helder Salomão. Falta tempo para você? Bom, senhor excelentíssimo deputado Givaldo Vieira, que preside esta sessão solene, quero saudar também os representantes do MEPS Espírito Santo, Adalgiso, Amélia e Paloma, e saudar também a divina representante do MEC, meus colegas deputados, deputada Benedita da Silva, João Moraes, que aqui estão presentes. É um momento de alegria e de emoção. Celebrar os 50 anos do MEPS, que foi fundado em 26 de abril de 1968. O Espírito Santo é pioneiro neste movimento tão importante que hoje está presente em vários estados do nosso país. A primeira escola rural, aliás, as 3 primeiras, mas em especial a Escola Rural de Olivânia, em Anchieta, que foi reconhecida pelo MEC em 15 de março de 1969. Uma experiência que se difundiu pelo país e que traz tantas alegrias e também tantas conquistas para os nossos jovens da zona rural. A escola e trabalho se conciliam na pedagogia da alternância. Princípio educativo que se viabiliza pela estruturação do curso em períodos curtos de permanência do aluno na escola, em tempo integral, alternando com períodos de permanência em casa, acompanhando as atividades familiares no campo. O que é prioritário nessa pedagogia é a dignidade das pessoas como sujeitos individuais e coletivos. O que a pedagogia da alternância e as escolas família agrícola trabalham no nosso país, nas mais de 300 escolas, é a formação integral dos nossos jovens que precisam de oportunidades. O MEPS, hoje no Espírito Santo, está presente em 19 municípios e atende a educação infantil, o ensino fundamental e também técnico em agropecuária, além do Centro Comunitário de Saúde e o Hospital Maternidade Anchieta do nosso estado. Quero até registrar que apresentei uma emenda de R$200 mil para atender as atividades deste hospital. Mas eu queria, além de parabenizar e de agradecer por esta importante sessão solene, eu gostaria de falar sobre um projeto de lei que eu apresentei aqui na Câmara, depois de um diálogo que tive com várias pessoas que atuam com educação no campo, que é o projeto que reconhece na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na LDB, a pedagogia da alternância. Hoje, a nossa Lei de Diretrizes e Bases, deputada Benedita, reconhece a educação no campo como uma modalidade de ensino, mas não garante efetivamente a pedagogia da alternância como uma modalidade na nossa lei. Eu apresentei esse projeto, que foi fruto de um diálogo com muitos educadores do Espírito Santo e depois do Brasil. Eu também sou professor. Para nossa felicidade, esse projeto já foi aprovado na Comissão de Educação da Câmara, na CCJ. Neste momento, ele está na Comissão de Educação do Senado. O relator é o senador Pedro Chaves,
E o parecer é pela aprovação. Significa que aprovado na Comissão de Educação, ele irá para o plenário do Senado. E qual é a importância, além do reconhecimento, eu queria chamar a atenção. Eu estava vendo aqui a realidade do Espírito Santo, mais de 70% dos recursos que financiam as atividades das escolas família agrícola vêm do governo estadual. E é assim no país todo. E nós sabemos que pelo fato de não haver um reconhecimento na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, muitas vezes estados e municípios lavam as mãos. Só para se ter uma ideia, no Espírito Santo houve uma redução de aproximadamente 2 milhões para as escolas famílias agrícolas. E esta realidade se verifica em todo o país. Para concluir, deputado Givaldo, por isso, se aprovado esse projeto, nós vamos iniciar uma nova batalha, porque se a pedagogia da alternância for reconhecida como uma modalidade de ensino na LDB, nós teremos que ter obrigatoriamente no Brasil orçamento para financiar, para garantir o funcionamento das escolas família agrícola, que hoje ficam, infelizmente, na dependência da boa vontade dos governantes nos estados e nos municípios. É preciso que a gente dê esse passo para garantir o orçamento, para que as escolas funcionem e não vejam os seus projetos sendo dificultados pela ausência de recursos financeiros. Então, parabéns, conte conosco, e eu espero que ainda este ano o Senado aprove este projeto e a gente tenha uma nova realidade para as escolas família agrícola no nosso país. Um grande abraço e parabéns. Obrigado, deputado Helder Salomão. Eu concedo agora a palavra à nobre deputada, querida amiga Benedita da Silva. Senhor presidente, deputado Givaldo Vieira, proponente desta sessão solene, em seu nome cumprimento toda a mesa, senhoras e senhores deputados e convidados aqui presentes. Quero apenas fazer uma saudação, mas enquanto era apresentado e depois os pronunciamentos que se fizeram, eu me lembrei de uma grande luta que nós travamos, uma luta urbana de preservação de meio ambiente e das nossas plantações nas favelas. Muito interessante. Enquanto falava, eu ficava pensando. E nós, naquela época, fazíamos essa preservação, era uma preservação feita através do método Paulo Freire. Então, nós trabalhávamos esse método na comunidade, como era a favela, mas uma favela que a maioria delas, elas são, assim, tem uma referência no Nordeste, outra referência de plantações. Então, em cada casa você tinha um quintal. Hoje, nem tanto, mas o seu quintal você tinha ali para plantar alguma coisa, e aquela alguma coisa era distribuída entre as famílias. E muito interessante, depois quando nós vimos o programa e o projeto da agricultura familiar, né, ficamos realmente satisfeitos, em parte, né, por estarmos investindo, né, nesse grande projeto. E nesses 50 anos do MEPS, eu quero apenas acrescentar de que essa formação é uma formação muito além de uma produção, muito além de um conhecimento. É uma preservação da espécie família, uma preservação da qual nós criamos vínculos, porque os nossos vínculos com a terra é muito grande, o nosso vínculo com a alimentação ainda, e o nosso vínculo com a informação. Nós observamos de que os jovens, nos seus sonhos,
querem fugir, evidentemente, de uma situação da qual eles não querem para eles, porque acham que não compensou o esforço dos seus pais. Então, esse vínculo é um vínculo fabuloso, fantástico, extraordinário para realizar verdadeiramente este sonho. Então, quando eles se voltam, não são apenas convencidos, eles são aquelas pessoas que se abrem verdadeiramente e começam a valorizar este conhecimento. Portanto, eu quero dar os parabéns e dizer que esta tecnologias do alimento são tecnologias que traz a oportunidade para os nossos jovens de não só estar com a sua família, criando e produzindo com seus familiares, mas passa uma visão de mundo diferente. Portanto, vamos torcer para que o projeto do Helder seja aprovado lá no Senado e que nós possamos respaldar cada vez mais, a família agrícola, essa escola que tem movimentado milhares e centenas de jovens no nosso país. Por isso, fica aqui, mais uma vez, parabenizando nosso deputado Givaldo pela iniciativa e dando parabéns para todos vocês, nessa formação, nessa educação, que é também uma educação cultural, de poder se alimentar e ter um alimento sadio e essa relação com a lavoura. Eu sou filha de mineiro e filha de mineiro tem uma relação com plantação, com lavoura, com essas coisas e sabe perfeitamente lidar. Então implantamos no Rio de Janeiro essa cultura e essa cultura que hoje no Espírito Santo comemora os seus 50 anos e que espalhou pelo Brasil afora. Parabéns para vocês. Feliz 50 anos. Obrigado, deputada Benedita, pelas palavras proferidas. Eu concedo agora a palavra, querida deputada João Moraes. Bom dia a todos e a todas. Eu queria cumprimentar com muito carinho nosso deputado Givaldo Vieira, que teve a iniciativa excepcional de botar na memória da sociedade, botar na memória desta casa, um dos feitos mais importantes da construção da nossa gente, do nosso povo. O movimento Educação Promocional, que surge no Espírito Santo, surge com um aspecto libertário, surge no momento de resistência à ditadura militar, deputado Givaldo, e surge para expressar, para construir uma perspectiva transformadora para quem vivia com enormes dificuldades. Eu vejo aqui, deputado Givaldo, assim, a expressão maior de pessoas que enfrentam a construção de um movimento que não é fácil, que não é simples, que necessita uma determinação, e eles e elas têm, mas que também necessitam recursos financeiros. Por isso que eu acho muito importante contar com o apoio do deputado Helder Salomão, contar com o apoio do deputado Diego Andrade do Espírito Santo, de Minas Gerais, contar com o apoio da deputada Benedita, para dizer que este projeto demonstra a capacidade transformadora da nossa gente. Deputado Givaldo, em geral, o agronegócio é muito bem desenvolvido, há investimentos, todo o sistema de tecnologia foi incorporado na produção
agrícola, sobretudo dos grandes negócios. Mas você percebe o depoimento daqueles meninos, filhos de agricultores, que sem ter possibilidade, sem ter chance de se deslocar para áreas mais desenvolvidas, eles e elas transformam, eles e elas agregam valor, eles e elas são a juventude, a sucessão geracional dos seus pais. Por isso que é emocionante, deputado Givaldo, quando a gente vê aqueles depoimentos, quando a gente vê nossos agentes desta área e quando a gente vê que este movimento resiste, apesar da falta de recursos, apesar das dificuldades estruturais, mostrando que a sociedade brasileira, no momento em que vive hoje de instabilidade econômica, instabilidade política, onde nós vemos essa instabilidade até no poder judiciário, nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje, parte do poder judiciário rasga a Constituição no seu artigo 5º para condenar um presidente da República que deu o melhor da sua existência, inclusive no desenvolvimento e nos investimentos na área agrícola. Por isso que, neste momento, esta sessão é um grande alerta para a sociedade brasileira, demonstrando que se nós tivermos liberdade, nós tivermos democracia, nós tivermos eleições livres, nós tivermos eleições sem fraude, podendo o presidente Lula disputar, porque é o povo soberano deste país que deve decidir. Esta gente, capacidade, competência, dedicação, generosidade, apresentam algo que é uma perspectiva para a renovação deste país. Queria só lembrar aqui um dos valores que o movimento tem. Evidentemente, a pedagogia da alternância, que você imagina que transformação, que revolução se dá nesse conceito de pedagogia da alternância. Mas ele coloca que um dos pressupostos é a promoção do indivíduo com o crescimento comunitário e desenvolvimento do meio. Esta é, do ponto de vista da educação, a maior e mais revolucionária transformação que nós podemos. E concluo aqui, lembrando de uma pessoa e prestando homenagem de alguém que valorizava a Escola das Famílias Agrícolas. Nesse momento também peço que receba o apoio, Diego, e faço homenagem à nossa querida primeira prefeita de Minas Gerais, Adriene Andrade, que faleceu, mas deixou a esperança de novos tempos para o nosso país. Obrigada e parabéns para vocês. Vocês são o melhor do nosso Brasil. Obrigado, deputada Jo Moraes. Compõe comigo a bancada do PCdoB. Estendo, em nome de todos, nossa solidariedade ao deputado Diego Andrade, e que daqui a pouco terá a oportunidade de fazer o registro dessa triste perda. Eu comunico que esteve presente aqui a Escola Britânica de São Paulo, que compareceu a esta sessão, e neste momento eu passo a presidência dos trabalhos à deputada Benedita para que eu possa me manifestar. Com a palavra o deputado Givaldo Vieira, proponente desta sessão solene. Senhora presidente, deputada Benedita da Silva, quero cumprimentar ao Hidalgiso José Moneque, superintendente-geral do MEPS, a Paloma Alves Alcon Portes, diretora administrativa do Hospital do MEPS, a Amélia Siller, presidente da junta diretora do MEPS, e a senhora Divina Lúcia Bastos, coordenadora-geral da Educação Continuada da SECAD-MEC. Agradeço a presença dos deputados
que aqui estiveram e que se manifestaram. Senhoras deputados, senhores deputados, esta sessão solene tem o objetivo de inscrever nos anais da República Brasileira uma justa homenagem a um movimento que tem prestado um serviço sem precedentes, um serviço extraordinário à nação brasileira. O MEPS surgiu da Força de Agricultores Familiares, uma iniciativa ousada. Pensar naquele momento, em 1968, em tempos difíceis, um momento no campo com apoio praticamente nenhum, um momento de êxodo rural, um momento de, inclusive, da autoestima do pequeno agricultor em baixa, deputado Vicentinho. Eles tomaram a iniciativa, deputada Jô, de construir um projeto educacional pelas próprias mãos. E neste projeto educacional ousaram construir sua própria pedagogia, uma pedagogia que considerasse a dinâmica própria do aluno que é da família do campo. E essa pedagogia da alternância permite justamente isso, que o aluno tenha um tempo para se dedicar aos estudos e se preparar para ser um conhecedor da agricultura. E também dedica a ele um tempo para que ele esteja ao lado da família e que ele possa ajudar a agricultura familiar. Porque a agricultura familiar é agricultura familiar justamente pela força de trabalho da família. E estes dois elementos são absolutamente necessários para que nós tenhamos êxito. Então fica nesta singela sessão solene e Dalgiso uma homenagem da pátria brasileira a vocês, que iniciaram, que foram pioneiros de um movimento que se espalhou pelo Brasil. Nesse sentido, eu quero lembrar que, sendo o MEPS pioneiro, hoje conta com 19 escolas. Apesar de todas as dificuldades, de toda a ordem, né? Escassos recursos, dificuldades de infraestrutura física, de espaço, né? Um tratamento diferenciado, muitas vezes, pela estrutura educacional do Estado, mas resistiram e fazem uma educação de qualidade nessas 19 escolas, totalizando 2.160 alunos, cujo o grande mérito é trabalhar o vínculo do aluno com a sua comunidade e com a sua família. Esse movimento, que surgiu em 1968, foi inspirado nas escolas famílias agrícolas que nasceram na França em 1935, como resposta aos desafios e necessidades do homem rural. Essa experiência chega ao Brasil nos anos 60 com o saudoso padre jesuíta Humberto Pietogrande, que é reconhecido pelos capixabas, né? Pela família mepiana, como o grande pai desse projeto, o grande animador. E deixo aqui também nossa homenagem a essa figura que foi fundamental nesse início durante muito tempo. Esse projeto foi fundamental para enfrentar o êxodo rural, que foi grave nesse momento. Eu mesmo, né, e minha família, nós fomos vitimados pelo êxodo rural. Nasci numa pequena cidade, Laranja da Terra, filho de agricultor, num momento em que não havia viabilidade para permanecer no campo, e meus pais se aventuraram, buscando na cidade grande oportunidades que não tinham naquele momento. Esta base da educação, que trabalha a promoção do homem e da mulher num todo e de todos, entendido em todas as suas dimensões: espírito, mente, corpo, inteligência, sensibilidade e individualidade. Sociabilidade sem admitir nenhuma exclusão. Qualquer programa feito para aumentar a produção não tem, afinal, razão de ser, se não colocado a serviço da pessoa humana. Deve reduzir desigualdades, combater discriminações, libertar o homem e a mulher da servidão, torná-lo capaz, por si próprio,
ser agente responsável do seu bem-estar material, progresso moral e desenvolvimento espiritual, assim disse o nosso saudoso Padre Humberto. E é o espírito do MEPS, é essa integração, o valor humano, o respeito à diversidade, o respeito à dignidade e a integração da pessoa humana com a natureza e as técnicas de produzir sem agredir a natureza, as técnicas de produzir com foco na pessoa humana, né? E vejo ações como o privilégio de culturas livres de agrotóxicos, né? De mecanismos para gastar menos água, e isto tudo tem sido possível com a qualidade do ensino ali prestado. Eu quero reforçar a importância da pedagogia da alternância também nesse momento em que fazemos esta sessão solene. É preciso dizer ao Brasil de que essa pedagogia, ela é um caminho viável, porque se você faz a educação do campo no modelo tradicional, você afasta o aluno da sua família e do trabalho que essa família desenvolve, sendo a agricultura familiar baseada na força de trabalho, do envolvimento de toda a família. Essa pedagogia da alternância permite uma imersão com foco na qualificação que vai ser útil para aquele jovem, para que ele permaneça no campo, como assistimos no vídeo, diversos jovens que se tornaram empreendedores no campo e decidiram ficar ali com as suas famílias, inclusive conseguindo dar às suas famílias, com a sua iniciativa, melhores condições de renda e de vida. É um caminho viável. Infelizmente, esse caminho não é tolerado por todos os governos, deputada Jô. No Espírito Santo mesmo, o governo atual, ele não aprova a pedagogia da alternância. Suporta que existe, mas trabalha de forma a reduzir recursos, né? Desmontou a estrutura da educação no campo que existia dentro da Secretaria de Educação, que foi deixada pelo governo em que eu fui vice-governador, junto com o ex-governador Renato Casagrande. É um governo que já fechou mais de 40 escolas do campo em diversos municípios do estado. As pequenas escolas que criam para o filho do pequeno agricultor a oportunidade de estudar ali, próximo do seu meio de vida, de ter uma educação adaptada à sua comunidade. E estão colocando esses jovens em transportes escolares, alguns percorrendo mais de 70 quilômetros em estradas de chão, tendo que acordar de madrugada e retornar à noite para fazer um estudo no centro urbano, onde a realidade da educação, o método ali colocado, é completamente distante da sua realidade de vida. Este é o caminho contrário à pessoa humana, sobretudo a pessoa que vive no interior, a quem nós devemos respeitar, e a agricultura familiar, que é aquela que produz a grande parte do alimento que chega na nossa mesa, o alimento com qualidade e a preservação do meio ambiente e da água. Então é momento também de condenar essas atitudes e é momento de pedir o apoio para que o MEPS, nestes 50 anos, tenha força e energia para superar esses tempos difíceis de agora, que estão sendo aumentados por decisões desta agenda pós-golpe, que, por exemplo, aprovou aqui, contra o meu voto, contra o voto da deputada Jô, do deputado Helder, de vários deputados, com certeza, o congelamento dos gastos por 20 anos. Esse congelamento vai afetar e está afetando, mas vai afetar muito mais a saúde e a educação brasileira. Os efeitos já estão sendo sentidos e é preciso que o MEPS tenha energia para superar esse momento e que nós possamos, apoiando o MEPS, também apoiar a educação no campo no Brasil inteiro e apoiar a pedagogia da alternância como alternativa viável para a educação brasileira. Eu cumprimento a todos do MEPS e antes de encerrar eu gostaria de fazer uma menção especial às escolas que compõem esse grande projeto.
Escola de Olivânia, no município de Anchieta, Escola Alfredo Hans, Escola Rio Novo do Sul, a Escola de Cachoeira Itapemirim, a Escola Família de Mimoso do Sul, a Escola Família de Castelo, a Escola Família de Ibitirama, a Escola Família de Marilândia, a Escola Família de São Gabriel da Palha, a Escola Família de Rio Bananal, a Escola Família de Jaguaré, a Escola Família de Nova Venécia e a Escola Família de Boa Esperança, além da Escola Família de Pinheiros e de Montanha. Cumprimento a todos que fazem na base essa educação que é um sucesso e que é a garantia de que nós tenhamos dias melhores no campo e oportunidades para os jovens e para os agricultores familiares. Parabéns ao MEPS, viva o MEPS pelos 50 anos. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente a presença de todos, dos deputados e deputadas que aqui estiveram, dos nossos convidados, Hidalgiso, superintendente do MEPS, Paloma, diretora do hospital, Amélia, presidente da junta diretora do MEPS e Divina, representando o MEC. Antes de encerrar, eu concedo a palavra ao deputado Diego Andrade para que possa fazer o registro e homenagem à perda da prefeita, que a deputada Jô já anunciou há poucos minutos. Obrigado, presidente. Parabéns pela sessão em homenagem aos educadores. Realmente a educação é o caminho para o desenvolvimento desse país. Hoje eu venho ao plenário desta casa para prestar uma homenagem para uma mulher de fibra, exemplo de vida dedicada ao próximo. Ela nos deixou no último dia 16 de 4 de 2018, aos 53 anos, sendo homenageada por milhares de populares e amigos. Adriene Barbosa de Faria Andrade nasceu em Boa Esperança, no sul de Minas Gerais, em 24 de maio de 1964. Filha de Joel Neto Faria e Dalma Barbosa Faria, mãe de Diego e Bruna, deixou sementes de seu carisma e bondade. Casada com o ex-senador Clésio Andrade, perpetuou com ele os valores de família. Já na juventude, com liderança e determinação, presidiu por 3 mandatos o Grêmio Estudantil. Formou-se em Direito, obtendo unânime aprovação em sua tese, o Pacto Federativo Brasileiro e os Municípios. Socialmente atuante, com um olhar voltado aos mais carentes e principalmente aos deficientes, assumiu a presidência da APAI de Três Pontas, atuando por 14 anos como delegada regional Sul 2 das APAIs e membro do Conselho de Administração da Federação Estadual das APAIs, além de membro titular do Conselho de Serviço Voluntário de Assistência Social Servas. Em 2000 foi eleita prefeita municipal de Três Pontas, a primeira prefeita na história do município, tendo sido a primeira, como disse, mulher a ocupar o executivo municipal. No período de 2001 a 2004, sua gestão foi marcada pela industrialização do município e pela atuação marcante em defesa da cafeicultura e apoio aos pequenos produtores. Realizou dezenas de obras e promoveu ainda uma verdadeira modernização administrativa, além de ter sido responsável em levar a primeira faculdade para o município de Três Pontas. Três Pontas, nessa época, foi um dos 5 primeiros municípios do sudeste do Brasil a executar o PEMAT, Programa de Modernização Tributária, e também adotando o pregão para as compras públicas. Como prefeita, foi eleita presidente da Associação Mineira de Municípios, liderando 853 prefeitos mineiros, permanecendo à frente da MM por 2 mandatos, sendo reconhecida pela profunda reforma gerencial que promoveu na instituição por sua liderança e carisma. Em 2006, foi nomeada conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, novamente a primeira mulher a ocupar esse cargo. Foi corregedora, vice-presidente e presidente do Tribunal de Contas. A solidez de seus feitos e a biografia irretocável, no entanto, revelam a pessoa que era para além da vida pública. A gentileza em todas as suas ações era a marca registrada
e a forma com que sempre tratava a todos, em especial os mais humildes e necessitados. Para todos nós ficam os exemplos de vida pública exemplar. Para a família e amigos ficam a saudade, mas principalmente uma aula de como a vida deve ser vivida. Parabéns, Adriane. 3 Pontas, Boa Esperança, Minas Gerais. E todos nós estamos de luto. Que Deus lhe receba de braços abertos. Obrigado pelos exemplos de vida. Muito obrigado. Deputado Diego Andrade, fica a solidariedade de toda a Câmara dos Deputados, a Vossa Excelência e a família pela dura perda. Agradecendo mais uma vez a presença de todos os deputados e deputadas, agradecendo a presença dos nossos convidados e o apoio de toda a equipe da Casa, declaro encerrada a sessão solene.